Gênesis 16, a partir do verso 1. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a sua esposa, e quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou a serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Amém? Irmãos, essa história é uma história até conhecida por muitos. Abraão e Sara eram um casal já de idosos. Eles tinham uma idade avançada. E até aquele momento, eles não tinham filhos. Entretanto, Deus havia prometido a Abraão um filho. E Deus havia dito a Abraão que a descendência de Abraão seria como a areia do mar, seria como as estrelas no céu, seria algo incontável. Porém, Abraão teve uma conversa com Deus no capítulo 15 e questionou, E disse assim: Senhor, eu tenho ouvido a sua voz, eu tenho feito o que o Senhor me pediu, porém, até agora eu não tive filho. E aí Deus então reforçou a promessa e disse: Abraão, você vai ter um filho, um herdeiro legítimo. Só que o tempo passou e a esposa de Abraão, Sara, ficou angustiada. Sara não teve filho até aquele momento, e aí Sara então tomou uma decisão. Ela tinha uma escrava chamada Agar, e ela disse para Abraão: meu marido, como eu não tive nenhum filho, como Deus me impediu de ter um filho, deite-se com a minha serva e tenha um filho com ela. E assim, quem sabe, eu consiga formar uma família. Abraão, mesmo sendo conhecido como o pai da fé, fraquejou. Ele deu ouvidos à sua esposa Sara e ele fez exatamente o que ela pediu. Ele se deitou com a escrava e essa escrava ficou grávida. Nós temos aqui duas pessoas que não souberam aguardar o tempo de Deus. Nós temos aqui duas pessoas que sofreram por motivos diferentes, duas pessoas que talvez tenham se angustiado por motivos diferentes, duas pessoas que tenham sofrido ansiedade por motivos diferentes e que tentaram resolver as coisas à sua própria forma. Tentaram colocar as suas mãos para solucionar aquele problema, para dar uma ajudinha para Deus, Primeira coisa que eu quero apontar é a postura de Sara. Era uma mulher já idosa e sem filhos. E naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela não era uma mulher bem vista. Sara era vítima de muito preconceito. Sara talvez se sentisse muito diminuída por não conseguir dar um filho ao seu marido. Então Sara era uma mulher que tinha que lidar com várias situações negativas, a humilhação, o fracasso, a decepção, e tudo isso obviamente entristecia Sara. Sara talvez tenha pensado em algum momento que Deus se esqueceu da promessa dele. Sara talvez tenha pensado que por algum ato que ela tenha cometido, a promessa de Deus então tenha sido cancelada. Eu não sei exatamente o que passou pela cabeça de Sara, mas é muito fácil de imaginar,
porque isso acontece conosco também. Muitas vezes nós achamos que o que Deus prometeu, por demorar, talvez não venha a se cumprir. Talvez a gente imagine que por causa de um pecado que nós tenhamos cometido, ou por causa de um erro nosso, ou por nós termos talvez nos afastados de Deus, Deus não vai mais agir, Deus não vai mais operar e nós estamos sofrendo a consequência disso. Talvez nós, muitas vezes, imaginamos que, por nós termos errado, nós não veremos a glória de Deus, nós não seremos abençoados, mas não é assim. Aquilo que Deus há de fazer, Ele vai fazer. Agora, o que nós precisamos entender é que o tempo de Deus é diferente do nosso. O que nós precisamos entender é que, por pior que seja as circunstâncias que nos cercam, o tempo de Deus continua correndo. Se aquilo que você está esperando de Deus ainda não aconteceu, não é porque Deus se esqueceu, não é porque Deus virou as costas para você, não é porque você fez algo errado e por essa razão Deus não vai mais manifestar a glória dele. Não é nada disso. Se aquilo que você está esperando de Deus ainda não aconteceu, é porque simplesmente não chegou a hora. Ainda não é o momento de Deus. Deus sabe quando te entregar a bênção. Deus sabe quando manifestar o poder dele na tua vida. Abraão, mesmo sendo um homem cheio de fé, mesmo sendo um homem temente a Deus, mesmo sendo o patriarca da nação de Israel, ele permitiu que o coração dele duvidasse. Abraão teve dúvida. Abraão, mesmo tendo ouvido uma promessa diretamente de Deus, Abraão, eu vou te dar um filho, eu vou te dar um herdeiro. Mesmo diante dessa situação, Abraão fez o que Sara pediu. Abraão se deitou com a serva, se deitou com a escrava. Abraão fraquejou. Abraão não confiou na promessa de Deus. Abraão tentou resolver da sua própria maneira. Abraão talvez tenha pensado assim: bom, eu acho que a minha mulher tem razão. Eu acho que Deus se esqueceu da promessa. Eu acho que Deus não vai cumprir o que ele prometeu. Eu acho que passou tanto tempo já que ficou impossível de que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Afinal de contas, eu já sou um homem velho. A minha esposa já é uma mulher velha. Como é que Deus vai poder nos dar um filho nessa situação, nessa condição? Quando Sara disse para ele: olha, deite-se com a minha serva, tenha um filho com ela, Abraão deveria ter dito: não vou fazer isso. Eu vou confiar em Deus, eu vou esperar em Deus, porque eu confio na fidelidade do Senhor. Eu não vou tentar resolver da minha maneira, eu não vou tentar colocar a minha mão no negócio, eu vou esperar pela providência de Deus. Porém, meu irmão, por mais que Abraão tenha tomado uma decisão errada, e tenha fraquejado, e tenha se deitado com a escrava, e gerado Ismael, que foi um filho que trouxe problemas e consequências, ainda assim, a promessa de Deus se cumpriu. Porque anos depois, nasceu Isaque, o filho da promessa, o herdeiro prometido. No tempo certo, mesmo depois que Abraão fraquejou na fé, mesmo depois que Abraão pisou na bola, ainda assim, a glória de Deus se manifestou na vida dele. Ele recebeu o bem que Deus havia prometido. O plano de Deus, ele não pôde ser impedido. O plano de Deus, ele aconteceu. Assim vai ser na minha e na tua vida. Nós não sabemos ainda
Quanto tempo vai demorar para que o nosso sofrimento acabe? Talvez você tenha orado por uma causa, talvez você tenha pedido a Deus, talvez você já tenha até se apegado a alguma promessa, talvez Deus já tenha usado um servo ou uma serva para te transmitir uma mensagem, para te levar uma profecia. Talvez tudo isso já tenha acontecido, só que você não vê nada disso acontecendo. Talvez você tenha ouvido dizer que Deus pode fazer, que Deus pode curar, que Deus pode restabelecer as coisas, que Deus pode operar sinais e maravilhas, mas você ainda não viu nada disso. Talvez o teu coração nesse momento esteja tomado de tristeza, de dúvida, de angústia, de ansiedade. Talvez neste momento você duvide, será que Deus vai fazer? Será que Deus realmente está atento ao meu sofrimento e à minha dor? Irmão, a resposta que eu tenho do Senhor para você é sim. Deus está atento ao seu sofrimento. Deus tem ouvido o teu clamor. Deus tem visto a tua angústia. Só que é necessário que você aguarde. É necessário que você cumpra o que a Bíblia ensina e mantenha os teus pensamentos no alto. Você não pode ficar olhando para o problema agora, para a situação que você enfrenta. Se você fizer isso, você vai deixar o seu coração se encher de tristeza, de angústia, de dúvida, de medo. Ou seja, você vai deixar o seu coração se encher só de coisas que não provêm de Deus. Então, toda vez que você se sentir aflito, angustiado, triste, toda vez que você duvidar, será que Deus vai fazer? Eu quero que você se lembre desta palavra, eu quero que você se lembre desta mensagem, sabendo que independente de qualquer coisa, o plano de Deus na sua vida vai se cumprir. Mas você vai ver a tua vitória e você vai ver a glória de Deus no tempo de Deus. Que você tenha essa consciência. Amém?